Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, mais uma vez, vamos conversar sobre o ZenBook da ASUS, um notebook bem interessante, com características únicas, leve, potente, com um design bem legal, que é aquele design que a tela vira 360, vem com uma caneta, é super completo, é bem interessante e eu queria conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho dessas características mais interessantes que fazem esse notebook uma escolha bem legal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então esse aqui é o Asus ZenBook S13 Flip OLED. Tá? A tela ela tem uma dobradiça que vira 360 graus, isso é muito interessante. A tela é uma tela OLED de 2.8K, que pelo menos apontada pela ASUS como a mais leve do mundo. Então vamos abrindo aqui e vamos deixar ele iniciar. Tinha até deixado com papelzinho, que está quase na hora de entregar ele de volta. Aqui mais algumas características, né? A bateria é uma bateria que realmente dura um longo tempo aí de trabalho, tá? Aqui nós temos o áudio com cancelamento de ruído, o login somente com o rosto, mas também dá para fazer o login com a digital e todas as certificações aqui, incluindo a Pantone para a tela, tá? Então vamos ligando esse computador e vamos conversando um pouquinho enquanto isso. Bom, então seguindo em frente, coisas que chamam a atenção desse computador. Ele é o computador conversível de 13.3 polegadas mais leve do mundo. Ó, aqui ele já está desbloqueando, tá iniciando o Windows e desbloqueando com o meu rosto, já me reconheceu, já está o nome ali. Então é bem interessante, né? É um recurso que eu acho super útil. Eu queria ver isso nos computadores da Apple e de outras marcas, mas achei muito legal, é muito rápido, é muito fácil de desbloquear. A tela tem uma resolução de 2880 por 1800, que é a 2.8K. É uma proporção, tem bordas bem finas, eu vou tentar mostrar para vocês, né? Até virando ele por completo, né? Então ele tem bordas extremamente finas, tá? É um computador com uma proporção de tela de 16 por 10, normalmente é 16 por 9, tem 16 por 10, e eu vou até abrir um gerenciador de arquivos aqui para ficar de repente, um pouco mais visível. Essa tela realmente é muito grande, é muito interessante para o uso, para o dia a dia, e você também tem ali uma tela touch e também uma tela que funciona com uma caneta. Tá? Então, isso é muito interessante. Ele acaba sendo um computador extremamente completo. Ele vem com processador Intel Core i7 de 12ª geração. Os gráficos são integrados, uma Intel Iris Xe, acho que é assim que se fala, tem 512 GB de SSD com uma velocidade super alta, tem 16 GB de memória RAM, uma LPDDR5 de 5200, tá? Bem rápida. Aqui compatível com Wi-Fi 6 e tem esse esquema da dobradiça que é muito legal. Vou tentar mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, quando você... Olha que legal. Primeiro, né, um aspecto que vale a pena mostrar, esse aspecto de livro, né? Ele rotaciona a tela. Isso pode ser muito útil. E aqui, ó, a dobradiça. Tá vendo que a própria tela, que é o esquema da ASUS, a própria tela deixa o notebook com uma elevação que faz com que você fique ali com uma tela numa posição na qual tem uma refrigeração aqui um pouquinho maior. Então isso é bem útil, bem interessante. Seguindo em frente, falando em conectividade, né, nós temos uma USB tipo C, aqui uma Thunderbolt, né? E do outro lado nós temos mais duas e um leitor de cartão de memória daquele pequenininho e fones de ouvido. Então vem um esquema bem completo. Aqui o áudio é de grife, tá? E é um áudio que responde muito bem tanto no volume quanto na qualidade. E aqui, um negócio que eu já mostrei em outros notebooks, né? Nós temos aqui
o teclado numérico. Isso aqui quebra um galho enorme, a gente consegue usar de uma maneira muito interessante aqui. Tem como fazer o Enter, tem como digitar os números, ou pode usar o trackpad normal, ó. Então aqui você ativa, aqui você desativa. Então é um negócio muito útil, muito interessante, principalmente para quem trabalha com planilhas, né? Acho que pode ser muito legal. Ele vem com 4 microfones na parte traseira e 2 frontais, então ele consegue capturar áudio em 360. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas olha aqui na parte superior, dá para ver ali os 2 furinhos, e ele fechado também dá para ver os 2 furinhos aqui. Então pega um áudio 360 bem legal, bem interessante também. Mais uma característica super útil deste notebook. Ele vem com um sistema de cancelamento de ruído que é muito interessante. Até eu convido vocês a clicarem no link aqui embaixo na descrição, porque mostra mais ou menos como é que ele funciona, né? Num escritório, em uma cafeteria, dá para entender como é que ele cancela o ruído, como se você estivesse numa ligação. Então isso é bem interessante mesmo. Bom, seguindo em frente, né, Dolby Vision na tela, Dolby Atmos no áudio, tem um sistema que chama Smart Amp, que ele deixa o som 350% mais alto e sem distorção, realmente entrega um som bem interessante. Nós temos aqui também a caneta, que é muito útil, né? Você tem a caneta aqui, algumas funções podem ser atribuídas a esse botão, e aqui você consegue utilizar essa caneta, que é inclusive uma caneta USB tipo C, então você consegue utilizar ela para várias funções diferentes aqui nesse computador. Então aqui, ó, você pode desde selecionar alguma coisa, olha, veja que aparece na tela, né? Não sei se dá para ver, aparece o pontinho aqui na tela. Então é muito útil para você desenhar, é muito útil para você escrever as suas notas. Então acaba que isso aqui realmente é um acréscimo muito interessante, e já vem na caixa. O computador, obviamente, não é um computador barato, mas ele vem completo, né, gente? Então, se você for analisar, né, as possibilidades de uso para leitura, para escrita, para uma reunião que você precisa fazer algum desenho, a tela é touch, funciona com a caneta e funciona também, obviamente, com uma tela normal. Então, acaba respondendo esse computador tão bem quanto um tablet, um iPad, por exemplo, só que é muito mais poderoso, né? Tem a possibilidade de você usar softwares completos e não softwares de iPad ou softwares que seja de um Android, né? Mas você tem a possibilidade de usar um pacote Adobe, por exemplo. Então você tem muito mais possibilidades de uso com esse computador do que com o tablet, mas ele acaba tendo a função tablet, ele acaba ganhando a função de desenho também, e de leitura, e de um uso muito mais interessante, mais ali diverso, né? Porque você não usa somente como um notebook normal. A dobradiça, ela é uma dobradiça de 360, então você consegue fazer isso, né, que eu mostrei para vocês. Então, para você fazer uma leitura, para você usar como um caderno para desenho, então assim, você realmente tem inúmeras possibilidades de uso. Deixa eu até tirar esse Maiasus que acabou entrando aqui, mas olha, ela já reconhece a tela, você consegue usar na mão mesmo, com a tela touch, mas também consegue fazer uso com a caneta. Então isso aqui é muito, muito útil, aumenta muito as possibilidades de uso. Seguindo em frente, aqui esse computador ele tem modos de tela muito interessantes. Você tem sRGB, você tem Adobe RGB e tem DCI P3. Então, dependendo do que você estiver fazendo, é vídeo, é imagem, você consegue ter as cores o mais fiel possível para poder ter um resultado de cor muito mais certo, muito mais correto para o trabalho que você está executando. Tá? Existe também um sensor de cores RGB que ajusta automaticamente brilho e temperatura das cores de acordo com o ambiente que você está trabalhando. Negócio bem interessante, bem útil também, tá? Principalmente para quem trabalha com imagem.
A cor desse notebook eu achei uma cor muito bonita, vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês. É uma cor meio azulada, isso eu achei muito interessante. Ele é chamado como Ponder Blue e é uma cor bem sofisticada, bem interessante, bem bonita mesmo. E eu gosto de cor em equipamento, então eu fiquei bem feliz de ver um equipamento com uma cor diferente, tá? Aqui, a dobradiça, muita gente se questiona sobre a durabilidade. Segundo a ASUS, pelo menos eles indicam no site, que essa dobradiça passou por teste por mais de 20 mil ciclos, tá? Eu não entendo direito se o ciclo, não fiquei com essa dúvida, se o ciclo é cada abertura e fechamento, acredito que sim, mas considerando a quantidade de vezes que você faz isso em um dia, a vida útil do computador, eu acho que dura um bom tempo, tá? E também o cuidado, a forma como você vai usar essa dobradiça, né? A delicadeza de abrir e fechar de cada um, com certeza vai até esticar um pouco mais o uso dessa dobradiça. Esse computador é extremamente leve e fino. Vou fechar aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Ele tem 14,9 milímetros de espessura, tá? Então é bem fino mesmo. Aqui eu achei muito legal esse detalhe, me lembra muito o Star Trek, né? Sabe? Lembra, não é igual, mas lembra bastante. E ele é extremamente leve. Ele tem 1,1 kg de peso, tá? Então é 1 quilo, gente, é 1 quilo. Realmente é um computador, e ainda mais no nível que ele foi construído, a quantidade de memória, a qualidade dos itens, a tela touch, ó, a possibilidade de usar, por exemplo, desta maneira aqui, ó, para fazer uma apresentação em algum cliente. Então, puxa, é bem interessante, é bem legal quando você tem um equipamento que oferece essa possibilidade de uso. Eu achei realmente muito, muito legal. E são poucos notebooks que eu realmente sinto vontade de comprar, fora os computadores da Apple, que eu já uso como computadores principal de uso há muitos anos. Mas eu diria que, tirando o Dell, o XPS 13, que eu gosto bastante, esse aqui eu diria que até ele supera o Dell XPS 13 por ter essa dobradiça 360, já vir com a caneta, ter outras possibilidades de uso. Então, na minha opinião, hoje esse computador ganhou assim a minha preferência por conta destas possibilidades de uso que eu não vejo em outros computadores. Não é todo computador que tem essa tela conversível, e ainda tem um Intel i7 de 12ª geração, 512 de SSD, 16 de RAM, Wi-Fi 6, os gráficos da Intel Iris Xe, acho que é assim que se fala. Então, assim, realmente é um computador muito completo. Bateria também segura bem o dia de trabalho, tá? Eu consegui chegar até o final do dia, assim, chegando no limite, mas consegui trabalhar bem com uma carga completa. E essa carga, olha que interessante, ela pode ser carregada em 49 minutos, olha que legal, chega a 60% de carga. E, gente, é USB tipo C, eu acho que já passou da hora de termos USB tipo C para carregar, não somente para você ligar periféricos e tal. E outro ponto interessante, ele vem com dois adaptadores para USB tipo C para USB regular. Então, se você tem outros, tem HD, SSD, ou tem um teclado, um mouse, alguma coisa assim que é USB regular, você não vai ficar na mão, não vai precisar comprar nada. Isso que é muito interessante. Na caixa desse notebook já vem tudo. Já vem caneta, já vem dois adaptadores USB tipo C, já vem um carregador de alta potência, né? E super compacto USB tipo C dos dois lados. Então, assim, é realmente super completo. Outro ponto interessante que vale lembrar, essa tela aqui não é uma tela que vai riscar com facilidade com a caneta, muita gente tem essa preocupação, mas essa tela tem Gorilla Glass, tá? Então é muito bom ver que o pessoal da ASUS se preocupou com a segurança também dessa tela, né? Não é uma tela que vai te deixar na mão, que vai riscar fácil, tá?
Outro ponto interessante, essa tela, ainda falando da tela, é uma tela OLED, tá? Então, poxa, como, né, o próprio nome dele diz, né, o Flip OLED, ZenBook S13 Flip OLED, então tem uma tela OLED e super compatível com vários esquemas de cores, com contraste super elevado, com um brilho de 550 nits. Então, bem interessante o esquema de cores, tá? E até no próprio site da ASUS dá para você comparar uma tela LCD normal com uma tela OLED, e aí você vai ver a diferença de cor que você tem é absurda, tá? Realmente entrega tanto o nível de detalhes quanto a qualidade das cores, a fidelidade das cores é sensacional. Então você tem sRGB, que é o padrão de criação de conteúdo para web, você tem DCI P3, que é o padrão de cores de cinema, você tem Display P3, que são as cores ajustadas para a visualização do dia a dia, e tem o OLED nativo para as cores originais mesmo deste equipamento. Bom, falando de áudio, o que eu comentei com vocês, tem 4 microfones, tem Dolby Atmos, tem um amplificador e tem som de grife, né? Tem um som de marca, e realmente eu não vi distorcer, não consegui fazer esse computador distorcer o som, consegui ouvir vários vídeos, coloquei música, fiz de tudo. Aqui não vai dar grande diferença, gravado, né, com um microfone vocês não vão conseguir sentir, mas a percepção que eu tive é que realmente tem uma entrega de áudio de qualidade, tem uma entrega bem interessante. E os falantes estão aqui embaixo, então eles acabam, de certa forma, parece que eles reverberam aqui na mesa e entregam uma qualidade legal, um som bem cheio, um som agradável ao ouvido. Bom, seguindo em frente aqui, eu até comentei com vocês, né? Tem todas as conexões, né? Tem Thunderbolt 4, tem USB tipo C, então tem duas Thunderbolt 4 de um lado e você tem uma USB tipo C do outro lado. Tem entrada de áudio, tem leitor de cartão micro SD, então é bem completo, é bem interessante, tá? E já vem compatível com o Wi-Fi 6, já vem pronto para o Wi-Fi 6, que é bem interessante, nem todo equipamento tem isso também, tá? Duas formas de desbloqueio, você pode desbloquear pela impressão digital por aqui ou pela própria câmera ali no topo, então você consegue desbloquear de diferentes formas este equipamento. E nós temos aí a parte interessante da caneta, né? Só detalhando um pouquinho mais, é uma caneta que tem 4.096 pontos de pressão, isso é bem legal. Ela vem com 4 pontas diferentes, não é ponta reserva, são pontas com tamanhos diferentes, com esquema diferente para quem vai fazer desenho mesmo, tá? Então isso é bem útil e bem interessante. Aqui as pontas então são fáceis de tirar, vem com uma ferramentinha. Aqui nós temos o botão apagar, e o botão apagar é o da parte da frente, o botão direito do mouse é esse segundo aqui. O corpo dela é bem liso, é bem agradável, e ela tem ali um tamanho de caneta mesmo, tá? E aqui, ó, puxando isso aqui, você tem a USB tipo C, que é a forma como você vai carregar. E aqui você ainda ganha, como eu comentei, né, um botão de função. Você pode criar alguma função aqui para adicionar neste notebook. Então, gente, assim, bem interessante, bem legal, super completo. Achei também, só para comentar, o teclado ele tem um toque bem agradável, uma altura de tela bem agradável, tá? Achei excelente. Um dos melhores teclados de notebook, ainda mais considerando o tamanho do notebook, um dos melhores teclados que eu já utilizei, a sensação de uso é muito boa mesmo. E é isso, gente, eu acho que realmente o teste foi muito bom. O que eu fiz de jogo? Só para comentar com vocês, eu utilizei a parte de Xbox mesmo aqui,
deu super certo, não sobrecarregou, não ficou com a ventoinha fazendo aquele escândalo que o Dell G5 fazia. Então, obviamente, esquentou um pouco, mas dentro do normal, dentro do esperado. Então, achei muito legal poder ter a experiência de jogo com o Xbox nesse computador. Eu achei super, mas super válido mesmo. E é isso, gente. No final das contas, o que eu comento é o seguinte: é um computador leve, é um computador bem acabado, com materiais excelentes e que no final das contas também guarda características de tablet. Então você pode ler um livro, poxa, ler livro aqui, ou até navegar pela internet, foi muito bom, porque olha o tamanho dessa tela. E ele, por ter 1 quilo só, ele não é um dispositivo pesado, não é um dispositivo que incomoda no uso, tá? Então, para desenho também foi muito interessante, né? Para notas, né? Que eu não desenho, né? Mas eu brinquei um pouquinho de desenhar aqui, achei super interessante, os níveis de impressão realmente são ótimos. E aqui me lembra muito os Galaxy Note da vida, que você tem aquela bolinha na tela, não sei se vai ficar fácil de ver quando você está passando, né, ali. Inclusive é engraçado que quando você está num ícone, ele vira uma mira, como se fosse uma mira. Não sei se está dando para ver aqui no Netflix. Ó, aqui ele está uma bolinha, está em cima, virou uma mira. Aí você pode, inclusive, clicar aqui, ó, com o botãozinho de mouse, se você quiser, né? Você pode atribuir função, você pode usar também. Então, muito útil, muito interessante, gostei bastante de poder testar esse dispositivo e recomendo para quem precisa de um dispositivo que seja multitarefa, tá? O que eu quero dizer com multitarefa? Se você desenha, gosta de fazer e precisa fazer, por exemplo, puxa, aqui não tem nem comparação com uma tela até do Galaxy Fold, Z Fold 4, que eu adoro, tá? Mas, gente, isso aqui é uma tela gigante, então para você desenhar, por exemplo, no meu caso, fluxo de telas de aplicativos, né? Mockups, é muito legal. Levar isso aqui para uma reunião e fazer os desenhos, fazer as anotações à mão livre, realmente é muito interessante, é muito, muito mais legal do que eu imaginava no dia a dia, tá? E o pacote completo, né? Você ter já a caneta com pontas, 3, 4 pontas diferentes, acho que são 3 diferentes, essa é a quarta. Você ter os adaptadores USB tipo C para USB regular. Gente, é um esquema muito completo. A tela touch, então você consegue, e assim, não tem engasgo nenhum, você consegue utilizar numa boa. Usei aqui DaVinci Resolve para dar uma brincada ali com edição de vídeo. Sofreu um pouquinho, mas ele fez o serviço, tá? Claro, aquece um pouco, principalmente com o vídeo em 4K. Eu senti que aqueceu um pouquinho, mas dentro do esperado e ficou assim super tranquilo, porque aquela história, para mim o ponto é conseguir executar a tarefa. E esse computador conseguiu executar a tarefa, isso que eu achei muito interessante, tá? Então, recomendo para quem desenha, para quem escreve bastante e não quer um tablet, porque acha que o tablet é limitado, ou não consegue usar o tablet pelo mesmo motivo, seja um iPad ou um tablet com Android. Todos sabemos, né? Todos nós sabemos que os aplicativos não são tão completos, não são tão bons quanto um aplicativo de computador, né? Você não vai pegar um Photoshop e vai comparar com um editor mais simples, que é praticamente um editor de celular, né? Que não é a mesma coisa, gente, não dá para comparar. Então, quem precisa de aplicativos de um computador completo, mas também quer desfrutar das vantagens de você ter um tablet, que é a escrita, o desenho, a edição com uma caneta, seja de vídeo ou seja de imagem, e também a leitura de livros, o consumo de conteúdo com uma tela deste tamanho, uma tela bem grande, com bordas super finas, e tudo isso com apenas praticamente 1 quilo, né? 1,1 kg. Então, eu acho que se você colocar, o preço não é baixo, tá, gente? Mas se você colocar o preço de um bom notebook, com tudo que esse notebook entrega, mais um bom tablet, eu estou falando um tablet com tela de 12,9, que é o iPad Pro para cima, tá?
ou o maior da Samsung, o S8 Ultra, se não me falha a memória, é aquele que tem quase 14 polegadas de tela. Então, se você comparar o preço de um bom notebook com SSD, com 16 de RAM, com esse chassi de super resistente de material, super legal, com tela conversível, touch, com a caneta e tal, eu acho que não é, assim, continua caro, tá? Não estou dizendo que é barato, mas na soma, isso aqui entrega uma experiência bem interessante e é aquela história, você fica com um único equipamento para fazer todo o seu trabalho, seja trabalho, seja consumo de conteúdo, você fica com um único equipamento para tudo, que na minha opinião faz mais sentido, você não ter vários equipamentos. Eu prefiro ter um que seja mais caro, mas que resolva todos os meus problemas, do que ter um notebook, aí eu tenho um tablet, aí eu tenho um celular com a tela grande, dobrável, entendeu? Você acaba gastando muito dinheiro quando você tem vários equipamentos para fazer basicamente as mesmas coisas, tá? Então, pode ser uma opção muito interessante para quem quer centralizar tudo num único equipamento com muita qualidade e muito desempenho. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o notebook conversível com tela 360, o ZenBook da Asus. Fiquei com vontade de ficar com esse equipamento, principalmente por conta da embalagem. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro uma boa embalagem, eu adoro componentes extras dentro da caixa, sabe? Eu gosto muito de ter acessórios, ter um pacote completo. E esse notebook, apesar de caro, ele vem com caneta, ele vem com duas USB tipo C, dois adaptadores para USB regular. Ele vem com a capinha, gente, para você poder já fazer o transporte, colocar dentro do notebook e proteger ainda mais o seu investimento. Ele vem com um carregador USB tipo C minúsculo, mas com uma potência super alta. Então, assim, é um pacote super completo, é um pacote premium muito legal. Então, tem que colocar isso na balança antes de falar que é caro. Puxa, o computador custa um preço mais elevado do que os outros, mas a entrega é gigante. Esse pacote realmente é muito interessante e pequenininho, né? Você tem uma tela com bordas super finas, com uma qualidade absurda, só que num corpinho ali de 1,1 kg, então que é muito leve, é muito pequena, muito fácil de levar para qualquer lugar e super resistente. Então recomendo, achei super legal, meus agradecimentos à Asus pelo empréstimo aí para conhecer esse produto que realmente me surpreendeu mais uma vez positivamente, principalmente por esse pacote super completo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.